Olá, minha querida irmã, meu querido irmão, como vai você? Para o desenvolvimento da minha fala de hoje, busquei um tema de grande relevância que imagino você irá gostar porque faz parte do que a maioria da população chama de o desconhecido. E com certeza deverá ser motivo para que eu possa apreciar o seu comentário no final deste vídeo. Falarei, portanto, sobre alguns aspectos da jornada da alma e o processo de evolução espiritual segundo a perspectiva doutrinária espírita kardecista. Abordaremos questões fundamentais relacionadas à existência da alma, sua trajetória ao longo de múltiplas encarnações e os objetivos espirituais a serem alcançados. Assim, vamos iniciar a nossa abordagem primeiro perguntando o que é alma. O que é alma? Bem, devemos compreender que na natureza existem dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. Nós vivemos no mundo material e, portanto, somos espíritos encarnados. E nessa condição, o espírito é chamado de alma. Quando o corpo morre, ou melhor, quando se extingue suas energias vitais, o que provoca a paralisação dos órgãos do corpo, a alma se desprende desse invólucro para passar a viver no mundo espiritual. É quando passa a simples condição de espírito. No conjunto alma e corpo, a alma é a parte inteligente do ser. É a mente que é tudo comanda. O corpo é apenas a roupagem da alma para que ele possa se manifestar neste plano material. Por exemplo, para manipular objetos, manipular a matéria de um modo geral. Por exemplo, eu posso transportar um certo objeto para onde eu desejo, não é? Posso dirigir um veículo. Essa é a manifestação da alma no campo material. Assim, para o desenvolvimento de qualquer atividade do corpo, a mente, que é a própria alma, se utiliza do cérebro, que é o centro operacional do corpo, para enviar os comandos de ações para o funcionamento de seus órgãos e ativação de funções como a da corrente sanguínea, etc. Deus, ao criar um universo com as características que conhecemos, quis ele adequar os planetas para a vida humana, tal como disse Jesus: na casa de meu pai existem muitas moradas, onde as vidas humanas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Porém, foram criadas simples e ignorantes. Simples porque, no início da povoação deste planeta, por exemplo, a única preocupação dos homens era com a sua subsistência e a preservação da própria vida. Por outro lado, eram ignorantes porque a capacidade intelectiva ainda estava para se desenvolver, prevalecia apenas o instinto, que era o principal elemento para se tomar decisões sem o uso da razão. Eram como são os bebês quando nascem. Desta forma, os homens foram criados imperfeitos, mas destinados à perfectibilidade por vontade de Deus, que para isto inscreveu em suas consciências as suas leis e lhes deu o livre arbítrio, com capacidade para discernirem entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Desta maneira, o plano material é a escola da vida, onde se opera o progresso, desde a infância espiritual até o atingimento da perfeição, como disse Jesus: sede vós perfeitos, como perfeito é
o Pai que está nos céus. Deus, se quisesse, poderia criar todos os espíritos já perfeitos, tal como diz a Igreja Católica que os anjos, arcanjos e serafins foram criados perfeitos para viverem a eternidade junto com Ele, o que não é verdade. Nem faz o menor sentido, porque uma vez que Deus é infinitamente justo, Ele não poderia privilegiar alguns de seus filhos em detrimento dos demais. Além do mais, onde estaria aí o mérito da conquista? Por isto, tal como as crianças que iniciam a sua educação nas escolas de alfabetização para conquistarem, por mérito próprio, ano a ano, os degraus evolutivos da inteligência, do mesmo modo ocorre com os espíritos que, para conquistarem os degraus da escala evolutiva espiritual, necessitam passar pelo mundo material, que é a escola da vida, passar por todas as provas e vencer as vicissitudes da vida em inumeráveis encarnações para atingirem a perfeição espiritual. Por isto, disse Jesus, é preciso nascer de novo, numa referência explícita de que a reencarnação é uma lei divina necessária para o burilamento do espírito. Porque é vivendo na carne que o espírito, na condição de alma, em incontáveis reencarnações, pode subir os degraus da inteligência e da moral elevada até o atingimento da perfeição dessas duas vertentes. Quando o espírito, então, pode se tornar virtuoso, conquistando, assim, a condição de perfectibilidade, situação em que ganha a bênção de viver a eterna felicidade na presença de Deus. Mas, desde o início de sua criação, a alma, o espírito encarnado, passa a vivenciar uma verdadeira saga, submetido às leis de Deus, para sair da brutalidade, assim entendida, de quase animalidade, até alcançar a perfeição. Dentre essas leis, a de causa e efeito, ou de ação e reação, é a que aponta os méritos e os deméritos de toda a escalada espiritual do ser. Situação em que tudo o que o homem faz, absolutamente tudo, tem consequências, sejam elas para o bem ou para o mal, de conformidade com o que plantou na sua trajetória. Por isso se diz, o homem somente colhe aquilo que semeia. Assim, é preciso ter consciência de que jamais ninguém colherá rosas semeando espinhos. Não faz sentido. É muito comum, portanto, pessoas de mau caráter cometerem crimes às escondidas, pensando que ficarão impunes. Podem até ficar sem punição em relação à lei humana, mas jamais escaparão das consequências inevitáveis das leis divinas, que a tudo vê e ouve. Aí, geralmente, vemos pessoas se maldizerem, dizendo que sofrem e não sabem por que sofrem. Blasfemam contra Deus, dizendo que Ele é injusto porque sofrem, enquanto outros parecem ser felizes, mesmo tendo culpa no cartório, como se diz, no dito popular. E comparando-se a outras pessoas que demonstram viver em felicidade, não conseguem entender por que vivem em desgraça. Nada acontece por acaso, porque o acaso não existe. É preciso considerar que a lei de causa e efeito não se restringe ao tempo de apenas uma existência, porque o tempo para Deus é a eternidade.
O mal que se faz hoje, necessariamente, não se pagará no dia seguinte. Assim, quando alguém sofre e faz uma introspecção, ou seja, faz uma reflexão profunda, um mergulho na mente, o que se chama de mergulho na consciência, e não vê correlação dos sofrimentos e das desventuras presentes com suas ações no passado, da atual existência, com certeza é porque a origem delas está em uma existência anterior a esta, ou até em outras mais longínquas, porque Deus, na sua infinita misericórdia, amor e benevolência, cobra as dívidas em suaves prestações, mas sem fazer nenhum abatimento de nenhuma delas, por nenhum motivo, porque todas devem ser pagas, tal como disse Jesus: não saireis daí enquanto não pagares até o último centavo. E essas dívidas podem ser pagas de duas formas distintas, segundo a escolha do próprio devedor. Pode pagar pelo caminho do amor, praticando o bem e a caridade material e ou moral com o próximo, ou, se rejeitar essa forma, pode pagar pelo caminho da dor, sob a forma de sofrimentos diversos, físicos, psíquicos, emocionais e ou morais. Esta é a regra geral e imutável. Para entrar no reino dos céus, o espírito precisa atingir a perfeição, precisa estar completamente livre de impurezas, conforme disse Jesus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. No caso, ele se referiu aos puros de coração como os que conquistaram ou que conquistam as virtudes espirituais. Depois disse: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Neste caso, a pobreza de espírito está relacionada com o desprendimento das coisas ou bens materiais. Esses bens materiais que muitas das vezes, né, levam o homem à tentação para resolver coisas de seu interesse puramente egoístico, etc. Disse Jesus também: bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. Portanto, esse é o caminho da verdadeira e eterna felicidade. A felicidade somente é conquistada por aqueles que são simples, humildes, pacíficos, praticam o amor, a caridade material e a moral na relação com o próximo, entendendo-se que o próximo não são tão somente os parentes consanguíneos, tais como pais, filhos, cônjuges, irmãos, etc., mas também todo e qualquer ser que se apresente com uma necessidade em que possamos ajudar. Porque, afinal, somos todos irmãos, filhos de um único Pai, o Criador do Universo. A nossa missão no mundo material é buscar realizar a evolução espiritual para caminharmos em direção a Deus. E essa evolução necessariamente passa por essa forma de comportamento e de vivência que se deve ter na vida em relação à humanidade que nos rodeia e em relação à preservação também da natureza. A jornada é muito longa e quanto mais nos enveredamos pelo caminho certo, evitaremos decepções, desventuras e sofrimentos. O despertar da consciência, neste caso, é essencial para a evolução espiritual. A isso, como medida auxiliar
para aqueles que necessitam de aumentar o nível de concentração nas coisas transcendentes da vida, a prática da meditação é uma grande aliada nesse processo. Também, muito importante, é buscar penetrar no autoconhecimento e buscar realizar o cultivo de virtudes. Isso é, com certeza, um caminho para o despertar da consciência, sem esquecer que o sentimento voltado para a realização de ações caritativas e a prática do amor são meios inegáveis e que foram ensinados por Jesus, para se alcançar a vida futura, a verdadeira vida, a vida além desta vida, que é passageira, efêmera. Para o conhecimento de ensinamentos valiosos para o entendimento das coisas transcendentes da vida, o que as religiões não ensinam ou se omitem, a doutrina espírita exerce um papel fundamental na educação do ser espiritual, além de que é esclarecedora e também consoladora, porque explica o porquê dos sofrimentos. Ela também exerce um papel importante na formação moral e espiritual das pessoas que a estudam e praticam, sem exercer pressão em suas condutas e comportamentos, contribuindo apenas com o seu papel de disseminadora de conhecimentos que pode levar o homem a um maior patamar de conhecimento de suas responsabilidades perante o mundo. Por isto, os ensinamentos espíritas podem contribuir para uma sociedade mais justa e fraterna. O Espiritismo mostra os caminhos, consola os aflitos, desvenda o véu da ignorância espiritual, orienta os que procuram esclarecimentos, principalmente no que se refere a três grandes questões que a humanidade busca entender. De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? E para onde vamos? De posse desses conhecimentos, o homem pode se conscientizar do que fazer e como fazer para trilhar o caminho da sabedoria espiritual. Certa vez, conversando com uma amiga espírita, ela me contou que a sua filha, que já tinha uma idade acima dos 30 anos, que não queria saber do espiritismo, porque aumentaria suas responsabilidades como ser espiritual. Fazendo uma analogia com o dia a dia de sua mãe, ela entendia que quando passasse a conhecer os compromissos que cada ser tem consigo próprio para caminhar pela vida, suas responsabilidades lhe fariam frear os interesses materiais. E por isso disse que preferiria ficar na ignorância para poder continuar desfrutando a vida como vinha fazendo e não se sentir com a consciência pesada ou, eventualmente, agir contrariamente ao que é ensinado para se buscar a evolução espiritual. Entretanto, o Espiritismo nada proíbe, apenas esclarece, orienta e, por outro lado, o Espiritismo não condena as coisas materiais que são conquistadas pelo homem com esforço do trabalho honesto, seguindo-se a ética social e observando-se a moral elevada, o que está de conformidade com aquela máxima de Jesus: não faças ao próximo aquilo que não queres que façam contigo. Assim, dessa forma, tudo bem, sem problemas. Nada tendo que se preocupar com o destino, porque, aliás, não viemos para este mundo para renegá-lo. Podemos sim aproveitar o que o mundo nos oferece, porém dentro de suas verdadeiras licitudes, com a consciência de que somos seres espirituais imortais, vivenciando uma existência dentre inúmeras outras que já foram vivenciadas, para se trilhar o caminho do bem maior, porque é o que de fato agrada a Deus. Bem, chegamos ao final deste tema e se você tiver dúvida ou precisar de mais informações, sinta-se à vontade para perguntar ou mesmo comentar logo aí embaixo deste vídeo. Fique na paz de Jesus
e que Deus lhe abençoe. Assim seja.